Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, meu nome é Luana e essa é mais uma aula do Home Bio. E se você gosta, de aulas como essa, que a gente discute ciências, siga o nosso canal e ative o sininho também para receber mais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema sensorial, O sistema sensorial que faz a gente, nos dá a capacidade, de perceber o ambiente, o tato, o olfato, a visão, o paladar e a audição. Mais para frente, a gente vai discutir mais sobre cada um deles. Então, nós vamos falar sobre as células sensoriais, sobre os receptores, sobre o paladar e o olfato, a audição e equilíbrio, o tato e a visão. Bom, a capacidade de perceber o ambiente, depende de células altamente especializadas, que são as células sensoriais, que estão distribuídas no nosso corpo e concentradas em órgãos sensoriais ou órgãos dos sentidos. As células sensoriais são especializadas na captação de diferentes tipos de estímulo, como a luz, como o som, como a pressão, como a temperatura, os odores, O estímulo específico altera a permeabilidade da membrana plasmática da célula sensorial, gerando assim impulsos nervosos, que são transmitidos aos nervos, e levados ao sistema nervoso central. Quando atingem as áreas cerebrais correspondentes, os impulsos, eles são interpretados como sensações. Sendo assim, a função desse sistema é captar os estímulos, tanto do ambiente externo quanto do nosso próprio corpo, e converter assim em impulsos elétricos que são encaminhados para o sistema nervoso central. E essas informações elas são interpretadas e transformadas em sensações, como respostas após o processamento dos estímulos recebidos. E são exemplos de tipos de estímulos captados pelo sistema sensorial: o toque, a pressão, a temperatura, se está quente, se está frio, as substâncias químicas, a luz e a dor. E o sistema nervoso central ele é formado pela medula espinhal e o encéfalo. O encéfalo ele recebe as informações captadas de receptores nos órgãos sensoriais. E os receptores eles podem ser formados por terminações nervosas, dos neurônios, células do sistema nervoso, ou por células epiteliais especializadas e são classificados em 3 tipos. As células sensoriais que podem captar os estímulos do ambiente são chamados de esteroreceptores e estão distribuídas na superfície externa do corpo. E esses esteroreceptores eles captam estímulos externos do corpo, como o frio, como o calor, como a pressão. E existem células sensoriais chamadas de propioreceptores e interoreceptores, que são especializados na captação de estímulos internos do corpo. Os proprioreceptores, eles são encontrados nos músculos, nos tendões, nas juntas, nas cápsulas articulares e nos órgãos internos, e tem a função de informar o sistema nervoso sobre a posição dos membros do corpo em relação ao restante do corpo. E os interoreceptores, eles estão localizados nas vísceras e vasos e têm a função de perceber as condições internas do organismo, permitindo-nos, assim, sentir sede, sentir fome, sentir náuseas, outras coisas, outras sensações que podemos ter. E além de informar sobre as pressões, de gás carbônico e de oxigênio, e pressão arterial também. Então, o interoreceptores, ele capta os estímulos internos do corpo, como o pH, como a pressão arterial e o osmótica também. E os propioreceptores, eles estão localizados nos músculos, nos ligamentos, nas articulações, nos tendões e permite a gente perceber a posição. E agora nós vamos falar especificamente de cada um desses sentidos, começando pelo paladar e olfato. Bom, o sabor é uma complexa mistura de sensações, de paladar e de olfato, além de sensações táteis decorrentes da consistência do alimento também. E as nossas células sensoriais responsáveis pelo paladar ficam localizadas na boca, agrupadas pelas papilas gustatórias, que são pequenas saliências distribuídas sobre a língua e o palato mole, e facilmente visíveis com uma lente de aumento.
Com a mastigação, as substâncias, né, componentes do alimento, vão se dissolvendo com a ajuda da saliva, né, e entram em contato com as células sensoriais quimiorreceptoras, que são localizadas nas papilas gustatórias. E as substâncias características, né, dos alimentos interagem com as proteínas das membranas das células quimiorreceptoras, gerando assim os impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, eles são transmitidos por neurônios para as regiões específicas do cérebro, onde são interpretados e produzem a sensação do paladar. E então, esses receptores, né, eles estão espalhados por toda a língua. As papilas gustatórias, né, são pequenas saliências que se encontram principalmente na superfície da língua e permite, né, o paladar funcionar. E a sua função, né, é enviar, né, a mensagem ao sistema nervoso central, dizendo se o alimento é um alimento bom, é um alimento ruim, e também identificar o gosto. Bom, as papilas, né, nós temos alguns tipos aí que você pode ver no slide. Tem as fungiformes, as filiformes, as foliáceas, as circunvaladas e as filgaformes. Então vamos falar as características de cada uma delas. As papilas fungiformes, né, como o próprio nome indica, né, lembra um cogumelo, já que a sua base ela é estreita e o seu topo, né, ele é mais dilatado e possuem poucos botões gustativos e ficam localizados mais na ponta da língua. Já as papilas filiformes, elas são estreitas e adotam uma forma de filamentos. E além disso, as papilas filiformes são as que mais estão presentes, né, na nossa língua. Por outro lado, né, elas apresentam pouca quantidade de botões gustativos. Elas auxiliam também, né, na ingestão de alimentos, pois o seu formato facilita a condução deles. Então, as papilas foliáceas, né, elas têm a forma de folha, né, o próprio nome já indica isso, e são as menos desenvolvidas, né, pelos seres humanos. No entanto, apresentam diversos botões gustativos. E além disso, as papilas foliáceas, elas estão localizadas nas bordas da língua. Agora, indo para as papilas circunvaladas. Elas carregam, né, esse nome por terem um formato de vale. E além disso, as papilas circunvaladas, elas estão localizadas mais no fundo da língua, perto da entrada do esôfago. A estrutura dessas papilas, ela é circular e com uma superfície achatada. E dessa forma, né, essa área ela permite que os líquidos ingeridos fluam facilmente. Agora falando sobre as papilas filgaforme, né? São queratinizadas, além disso tem forma, né, achatada e esférica. Agora falando sobre o olfato, né? O sentido do olfato ele está a cargo do epitélio olfatório, que é localizado no teto das cavidades nasais. E esse epitélio apresenta, né, quimiorreceptores dotados de cílios que são recobertos pelo muco que reveste as cavidades nasais. Moléculas capazes de estimular o olfato, dispersas no ar, né, difundem no muco e atingem os dendritos, gerando assim impulsos nervosos. E estes são conduzidos, né, ao corpo da célula quimiorreceptora, propagando-se para o axônio, que leva o sinal nervoso até o sistema nervoso central. E apesar de os receptores, né, do paladar e do olfato serem diferentes e de suas mensagens serem processadas em regiões diversas do cérebro, esses dois sentidos eles agem em conjunto em uma terceira região do córtex cerebral, né, para produzir a percepção do sabor. E aqui na língua a gente pode ver, né, a localização de cada uma dessas papilas que eu falei. As papilas circunvaladas, que ficam aqui no final, as papilas foliáceas, que ficam na lateral aqui da língua, as papilas fungiformes, né, que ficam aqui na ponta da língua, e as papilas filiformes. Agora falando um pouquinho sobre a audição e o equilíbrio. Bom, a orelha humana, né, é um órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio do corpo. Então, ela se compõe de três partes básicas, né, que são denominadas de fora para dentro. Então, pensando aqui de fora da nossa orelha, tem a orelha externa, indo mais para dentro, a orelha média e mais para dentro, né, a orelha interna. Agora eu vou especificar cada uma delas, né? Vou falar as suas características. Então, a orelha externa é um canal que se abre para o meio exterior, né, no pavilhão auditivo, que é conhecido popularmente como orelha.
E ela funciona como uma concha acústica, que capta os sons, né, e os direciona para o canal auditivo. E as ondas sonoras fazem o ar, né, vibrar dentro do canal da orelha, e as vibrações são transmitidas à membrana timpânica, ou tímpano, né? Uma fina película que separa a orelha externa da orelha média. Agora falando sobre a orelha média. Tudo que eu estou falando está especificado aqui nesse desenho, tá? A gente falou da orelha externa, agora nós vamos falar sobre a orelha média. Ela é localizada dentro do osso temporal, um duto estreito, né, e cheio de ar que se comunica com a garganta por um canal flexível. A tuba auditiva, cuja função é equilibrar a pressão no interior da orelha, né, com a do meio externo. Na orelha média existem 3 pequenos ossos alinhados em sequência, né, que a gente pode ver aqui. É o estribo, a bigorna e o martelo. A vibração da membrana timpânica movimenta esses ossículos, né, que atuam como amplificadores e transmissores das vibrações à orelha interna. Agora, indo para a orelha interna. Bom, encravada no osso temporal é um complexo labirinto, né, membranoso conhecido como aparelho vestibular, no qual se localizam células sensoriais especializadas na captação de estímulos mecânicos, né, genericamente chamadas mecanorreceptores. Os principais componentes do aparelho vestibular são a cóclea, o sacro utrículo e os canais semicirculares. A cóclea ela é responsável pela audição, enquanto os outros componentes são responsáveis pelo equilíbrio corporal. Aqui a gente pode ver a cóclea, né, os canais semicirculares. E como a gente percebe o som, né? A gente já sabe que é por esse conjunto das 3 orelhas, né? Orelha externa, média e interna. Mas como é que a gente percebe? Bom, a base do osso, né, do osso estribo, ele se conecta à janela oval, uma área especializada da cóclea. E esta, né, é um longo tubo cônico que é enrolado com uma concha de um caracol. A gente pode ver aqui, parece realmente uma concha de um caracol. E aqui na sua base está o estribo, com o interior dividido em 3 compartimentos cheios de líquido, né? O canal vestibular, o duto coclear e o canal timpânico. Bom, no duto coclear se localiza no órgão espiral, né, ou órgão de Corte, que contém os fonorreceptores, né, células sensoriais cujos cílios eles ficam em contato com a estrutura membranosa, chamada de membrana tectórica. E a vibração do osso estribo, né, é transmitida ao líquido coclear, que faz os cílios das células fonorreceptoras do órgão espiral roçarem, né, a membrana tectórica, gerando assim impulsos nervosos. E estes são conduzidos, né, pelo nervo auditivo ao centro de audição do córtex cerebral e os interpreta, né, como sensações auditivas. E agora falando sobre o sentido de equilíbrio, né? Como assim a audição tem a ver com o equilíbrio, né? Bom, o sacro e o utrículo são 2 bolsas cheias de líquido, né, localizadas sobre a cóclea. E em 2 paredes internas estão presentes diversas máculas, né, que são estruturas formadas por células sensoriais ciliadas, sobre as quais, né, ficam pequenos grãos de carbonato de cálcio, os otólitos ou estatocônicos. E as várias máculas, elas têm diferentes graus de inclinação, né, em relação ao nosso corpo, de modo que quando uma delas está em posição horizontal, outras estão em posição vertical ou inclinada. Bom, mudanças na posição da cabeça levam ao deslocamento dos otólitos, né, por ação da gravidade, o que estimula os cílios das células sensoriais das máculas. E no cérebro, os impulsos nervosos gerados pelas diferentes máculas, né, são comparados, permitindo assim determinar a orientação da cabeça em relação à força gravitacional. E assim podemos perceber a nossa posição, né, no espaço e a velocidade que a gente se desloca. E os canais semicirculares são 3 tubos curvos, né, e cheios de líquidos localizados sobre o utrículo. E a base de cada um deles apresenta uma dilatação, né, que é a ampola, na qual há um aglomerado, né, de células sensoriais ciliadas revestidas por uma massa gelatinosa. E quando a movimentação da cabeça, o deslocamento do líquido, né, sobre os cílios
das células sensoriais as estimula, né, gerando impulsos nervosos que são transmitidos ao encéfalo. E para manter o equilíbrio do corpo, o cérebro ele interpreta as informações enviadas pela orelha média e, além disso, ele calcula as posições relativas do pescoço, né, das pernas, dos braços, o que é feito de acordo com os dados transmitidos pelos próprios receptores. Que são os receptores sensoriais, né, localizados nos músculos, nos tendões e em órgãos internos. E os olhos, eles também participam do sentido do equilíbrio, que é informando o cérebro a posição, né, do corpo por meio de imagens captadas no ambiente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tato. Então, o tato não é um sentido que se localiza, né, em praticamente toda a superfície do nosso corpo, sendo constituído por mecanorreceptores, que são células capazes, né, de perceber as variações de pressões aplicadas sobre a pele. Em regiões mais sensíveis do corpo, como a ponta do dedo, né, a palma da mão, também os lábios, entre outras partes que também são mais sensíveis, apresentam grande densidade de corpúsculos de Mersenne e os discos de Merkel. São estruturas especializadas na detecção de toques leves. Há também os corpúsculos de Pacini ou Pacini, que são extremidades, né, de fibras nervosas voltadas por camadas de células. Eles se localizam, né, em regiões mais profundas da pele e percebem pressões fortes e vibrações. Além disso, há também terminações, né, de neurônios associadas a folículos pilosos, que são estimuladas quando os pelos se dobram. E aqui a gente tem um vídeo, né? O canal eu deixei aqui grifado, né, para vocês gostarem do vídeo, ver naquele canal e curtir, e também ver mais outros vídeos. E aqui ele fala sobre o sentido do tato. Smile and Learn. Hoje vamos aprender sobre o tato. Você já notou que a esponja tem uma textura áspera e que o algodão é muito suave? Por que será que nós sentimos frio ou calor? Tudo isso ocorre graças ao tato. O tato faz com que possamos detectar, identificar e diferenciar as características dos objetos e do ambiente. É por causa dele que podemos sentir a temperatura de um recipiente, a suavidade de um tecido, a forma de um presente e sentir os espinhos de um cacto. Isso mesmo! O tato também é o responsável pela dor. A pele é o órgão responsável pelo tato. Você sabia que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Isso mesmo que você ouviu. Ela cobre o corpo todinho. A pele é dividida em 3 camadas diferentes: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial da pele e nos protege de agentes externos, como bactérias, vírus e fungos. Nela, existem pequenos orifícios ou poros pelos quais o oxigênio entra e o suor sai. Olhe para suas mãos. Você está vendo a epiderme. A derme é a camada intermediária da pele. Nela estão os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas e uma série de receptores responsáveis pela coleta de informações do exterior. Existem vários tipos de receptores. Os corpúsculos de Pacini, responsáveis por sentir a pressão. Os corpúsculos de Meissner, responsáveis por sentir a forma e o tamanho dos objetos. Os corpúsculos de Ruffini, responsáveis por sentir o calor. Os corpúsculos de Krause, responsáveis por sentir o frio. Esses receptores, conectados às terminações nervosas, levam as diferentes sensações para o cérebro. Por último, a hipoderme é a camada mais interna e separa a pele dos órgãos internos. A sua principal função é manter a temperatura do corpo. O pelo da nossa pele nasce nesta camada. Você sabia que temos mais de 100.000 folículos na nossa cabeça? Imagine que encostamos neste prato quente. Os receptores e as terminações nervosas que estão na nossa pele captam as diferentes sensações e enviam esta informação para o cérebro através das terminações nervosas.
O cérebro vai reconhecer a forma do prato, sua textura e, é claro, sua temperatura. Se tocarmos este prato quente, o cérebro enviará rapidamente um sinal aos músculos da mão para que ela solte o prato. Não é incrível? Como você pode ver, a pele é um órgão muito importante e por isso devemos cuidar dela. Vamos dar 3 dicas básicas de como fazer isso. Lave as mãos antes de comer, quando voltar do parque ou da escola e depois de ir ao banheiro. Quando tiver uma ferida, você deve desinfetá-la para evitar infecções. Você também pode cobri-la com um curativo ou com uma gaze. Evite tomar sol nas horas centrais do dia, principalmente durante o verão. Usar boné, roupa e protetor solar ajudará a proteger a pele. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da... Bom, e agora nós vamos para a visão. Então, os órgãos responsáveis, né, pela visão são os bulbos dos olhos, né, ou bulbos oculares. Tudo que eu vou falando pode ir acompanhando também por essa imagem foi retirada pelo Brasil Escola. Ou bulbos oculares, né, que são popularmente chamados de olhos. E eles são 2 bolsas membranosas repletas de líquido, né, embutidas em cavidades ósseas do crânio, as órbitas oculares. E nos bulbos oculares, as células sensoriais, que são especializadas na captação de estímulos luminosos, que são os fotorreceptores. Bom, cada bulbo do olho, né, ele se movimenta dentro da sua órbita graças a 3 pares de músculos, né, em formas de cinta, fixados ao globo ocular. E esse movimento ele é limitado pelo nervo óptico, um feixe, né, de fibras nervosas que parte do interior do bulbo do olho em direção ao encéfalo, né, passando por uma abertura no osso da órbita ocular. Bom, os bulbos dos olhos eles são revestidos por uma membrana transparente e dotada de finíssimos vasos sanguíneos, a conjuntiva, que se estende, né, pela superfície interna das pálpebras. E sob a conjuntiva, há a parede de bulbo ocular, né, formada por 3 camadas de tecido, que são a esclera, a corióide e a retina. A esclera ela é a camada mais externa, né, que é constituída por um tecido conjuntivo resistente, que mantém a forma esférica do bulbo ocular e serve de ponto de ligação para os músculos responsáveis por sua movimentação. Na parte anterior do bulbo ocular, ela apresenta uma área transparente à luz, né, com maior curvatura, que é a córnea. E imediatamente abaixo da córnea há uma câmara preenchida, né, por um líquido transparente, que é o humor aquoso. E agora falando sobre a coroide, né, que é localizada imediatamente abaixo da esclera. Aqui tem a esclera e aqui a coroide. Ela é localizada abaixo da esclera, né? É uma película pigmentada, rica em vasos sanguíneos que nutrem e oxigenam as células do olho. Sob a córnea, a corióide, né, forma a íris, o disco colorido, né, do olho, em cujo centro há um orifício. E o orifício é o quê? É a pupila, que é por onde a luz ela penetra no globo ocular. E os movimentos da abertura e fechamento da íris estão a cargo de delicados músculos, né, controlados pelo sistema nervoso autônomo, que ajustam a abertura da pupila e de acordo com a luminosidade do ambiente. Por isso que em determinado ambiente nossa pupila está dilatada, em determinado ambiente ele não está tão dilatado. E atrás da íris, né, se localiza a lente, que antigamente chamava de cristalino. É uma estrutura proteica com forma biconvexa e a sua curvatura ela pode ser modificada, né, pela ação dos músculos ligados a elas, né, os músculos ciliares, de modo que focalize a imagem corretamente sobre o fundo dos olhos. E atrás da lente há uma grande câmara, né, preenchida com um líquido viscoso e transparente, que é o corpo vítreo. E a camada que reveste internamente a câmara ocular é a retina, no qual há 2 tipos de células fotorreceptoras, que são os bastonetes, que são incapazes de distinguir as cores, e os cones, né, menos sensíveis à luz, mas a capacidade de discriminar diferentes comprimentos de onda e o possibilita, né, a visão das cores. Em ambientes pouco iluminados, apenas os bastonetes eles são estimulados, e é por isso que
na penumbra, né, vemos razoavelmente bem os objetos, mas não distinguimos assim as suas cores muito bem. À medida que a luminosidade ela aumenta, os cones são ativados e as cores elas se tornam mais visíveis. Quando uma molécula fotossensível, né, de um cone ou de um bastonete, ela é excitada pela luz, a sua estrutura ela se modifica e assim desencadeia, né, uma série de reações químicas na célula. E essas reações elas alteram a permeabilidade da membrana plasmáticas. E isso faz com que? Faz com que gere, né, impulsos nervosos e depois de transmitidos para outras células da retina, são conduzidos por fibras nervosas até o centro visual do córtex cerebral. Bom, e para essa aula, né, do sistema sensorial, foram utilizadas essas referências do Simpate, do Brasil Escola, o vídeo, né, o nome do canal eu deixei aqui destacado, e também utilizei o Biologia Moderna de Amabis e Marto. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, né, curta o vídeo e pesquise mais, aí navegue um pouquinho no nosso canal do Home Bio. Muito obrigada pela sua atenção.